Fala galera, boa noite, tudo bem? Carro parado aqui numa das principais vias de Campo Grande, na Gurimarx. Para quê? Uma nova informação que eu constatei e tive que tirar a prova aqui para poder trazer para vocês com exclusividade, tá? Aí você me pergunta, tá Will, mas o que você está fazendo no meio da rua para constatar o quê? Pressão de turbina influencia no aquecimento do carro? Positivo. Uma turbina mal regulada para mais deixa o carro muito forte na saída e ruim no final, acima de 2.500 giros. Isso aí o pessoal já sabe, porque a gente tem vários vídeos aí, outros canais também já comentaram isso. Agora, sem turbina, com a turbina desarmada, vamos dizer assim, solenoide preta não desarmou a marrom, fecha o TBI. E quando ela desarma a marrom, o barulho muda, isso algumas pessoas já sabem, né? Mas o que realmente acontece? Realmente faz aquecer sem a marrom tá trabalhando certinha? Ah, mas a minha marrom tá trabalhando certinha. Só que mesmo assim eu sinto o carro não deslancha, o carro fraco. Vou mostrar pra vocês mais uma coisa que a gente descobriu aqui, que tava na nossa e a gente conseguiu resolver hoje, tá? Segue aí. Pra vocês, sem o flash, tá? Vamos ver se dá pra ver certinho. Eu tô com o multímetro tá conectado lá no sensor MAP, tá? Que é o de pressão da turbina. Quando a turbina enche o coletor, tem a saída ali que vai para esse sensor que fica no intercooler, tá? Então é a pressão que a turbina tá gerando. A gente sabe que a 4.000 RPM, com o carro parado, tá? Tem que bater 2.9, 2.75, que corresponde a mais ou menos 190 kPa, que é o que a turbina gera e para estar num parâmetro legal. A minha eu deixo pouquinha coisa a mais, então ela vai bater uns 3, 3.2, tá? Pro meu uso eu acho que isso é o suficiente. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que regular pro nosso uso, tá? Então, vamos ver. Olha lá, 293. Até 3. Então tá perfeita. Em carga ela sobe um pouquinho mais. Agora, o que eu quero comentar com vocês? Vocês viram que eu dei 3 puxadas, né? 3 puxadas parado aqui. O termômetro digital, ó, ele tá em 7,9, tá? Geralmente, quando eu dei uma desregulada nela, se você notar aqui tá 1,5 em marcha lenta. E tava dando 99, chegava até 1.0 em marcha lenta, tá? Então tava pouquinha coisa abaixo. Então tava um pouquinho menos desregulado. Então quer dizer, a turbina não tava enchendo tanto como deveria encher. Todas as puxadas chegavam no 80, tá? Só que olha como tá baixando já. E numa dessas puxadas com a turbina com menos pressão, tava dando 84, 85 aqui no marcador de água. Quer dizer, a mistura tava ficando muito rica, tava queimando muito mais diesel do que ar em proporção, tá? Então esse aqui chegou no 80 agora, ele tava chegando em 84, 85, quer dizer, minha câmera tava subindo a temperatura bem mais. Logo podemos constatar que a mistura mais rica faz aquecer mais. Quer dizer, a turbina desregulada faz aquecer mais. Correto? Vamos ver se eu consigo filmar aqui e andar. Não sei se eu vou conseguir dar uma puxada. Mas olha só, andando normal. Vamos ver se eu consigo fazer encher a turbina. Gramas, que é o normal dela tá andando, tá? Lá em cima, ó, 175, 186. Vamos ver se consigo dar uma puxada. 323. 1.5 bar. Olha para quanto que foi a temperatura. 8,2.
com a turbina em plena carga, tá? Olha como que baixa rápido, 81. E antes, quando ela tava desregulada, ela subiu até 87, tá? Então, ó, como que baixa rápido andando, ó. Vou dar outra puxada. Tá vendo? Ela fica lá no 78 até 80 e não sai disso. No máximo que ela chega é 82, o que é o normal que eu sempre preferi assim, tá andando. Agora, com a mistura mais rica, né, com menos ar que a turbina tá mandando, ela tava subindo até 87 e não estava estabilizando. Então ela demorava para baixar 86, 85, tá? Então, agora, um detalhe, eu descobri isso porque eu tava mexendo numa pecinha que muita gente acaba não esquecendo, tá? Que é aquele controle da regulagem da Westgate para aumentar ou diminuir a pressão. O que aconteceu? Vou mostrar para vocês no papel. Segue nós. E aí, meus consagrados, vamos lá. Tava falando para vocês que eu descobri uma nova informação, né? Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é o Westgate, tá? Ela tem a cápsula de vácuo, que vem aqui da solenoide marrom, entra nela, e essa haste faz a variável entrar, armar ou desarmar o turbo, tá? Então, essa aqui é a regulagem, essa aqui é a cápsula de vácuo, e essa pecinha aqui que tem esse olhal, ele vai lá na turbina, ele que faz a chavinha ficar para frente e para trás, comutando. Para frente ela arma o turbo, né, para poder pegar maior força e te dar maior força embaixo, e conforme você vai acelerando, ela vai soltando o vácuo e jogando para trás até ficar totalmente aberto, para você conseguir fazer o carro deslanchar, correto? Beleza, então é dessa pecinha que eu vou falar, desse olhalzinho que fica aqui, ó. Geralmente, quando ela tá nova, esse olhalzinho, ele tem 7,5 milímetros, ele é bem justinho naquela haste da turbina que faz a variável mexer, tá? 7,5. Eis a questão. Ultimamente eu estava notando que quando eu acelerava, né, depois que eu regulei a turbina certinho pelo multímetro, eu acelerava, ela ia bem, ela subia rápido até os 3.000 giros, só que aqui ela dava uma empacada. Quando ela estava passando para 3.100, aí ela dava um estouro, ela dava um tiro. Aí a rotação subia rapidinho, ia lá rapidinho para 3.500, 4.000 RPM. Aí eu notei esse lag de mais ou menos aqui, a 2.000 até 3.000. Ela subia 2.000 e depois dava uma enroladinha de 3.000, a hora que chegava nos 3.100, aí ela deslanchava. Aí, bom, fui fazer minhas teorias, né? Pôr no papel. E um detalhe que eu descobri foi esse. Que esse buraquinho de 7,5, ele já estava com 9, tá? Já estava com 9 milímetros. E meio ovalizado. Ele já não estava mais um círculo perfeito, já estava ovalizado. Bom, então não é difícil de entender que se ele está ovalizado, né, e ele trabalha com uma chaveta, o tempo que ele demora, um pouco, essa aqui é a haste da turbina, tá? O tempo que demora aqui ela armada, totalmente encostada, embaixo na lenta, e essa aqui ela totalmente aberta. Então eu tenho esse caminho para percorrer. Se ela tá, né, totalmente zerinha, redondinha, eu levo, por exemplo, aqui 1 segundo, vamos dar exemplo, para a hora que eu acelero até ela desarmar. Então eu pisei no acelerador, enchi a turbina, troquei de marcha, ela demorou 1 segundo para poder sair de armada para fechada, tá? Ovalizada, ela demora um pouquinho mais, ela dá 1,3. Então ela tá armada, tá totalmente recolhida. Quando eu vou acelerar, ela geralmente empacava aqui no meio. Por quê? Por causa dessa ovalização, né? Então ela estava ovalizada. Meu pino ficava aqui no meio, ó. Ele tinha que vir para cá e vir para cá. Isso que gerava o lag
também do acelerador, tá? Então ela subia, a hora que ela chegava aqui no meio, ela ficava meia boba. Não sabia se ia para frente ou para trás. Até a solenoide empurrar e soltar totalmente, encostar essa parte aqui, ó, para ela realmente abrir 100%, dava um lag. E isso que dava o tiro. Quando chegava nos 3.000 RPM, aí ela abria de uma vez e ia lá para 4K. 4.000 RPM. O que eu fiz hoje? Desmontei, arranquei essa peça, tá? Com a ajuda de uma furadeira, eu vou abrir um pouquinho mais esse buraco, tá? Aqui, ó, nesse sentido, ele tava com 9 milímetros, tá? Então, nesse sentido aqui, ó, ele tava com 9. Nesse sentido aqui, ele tava com 8.1. Mesmo assim, não é 7,5, então eu tava com uma defasagem, tá? Eu abri ele para 10 milímetros, tá? Passei uma broca de 10 milímetros e fiz uma bucha com latão. Eu achei um caninho de latão, aí eu passei uma broca interna, que ele era 7.0, eu abri mais 5 décimos, deixei ele com 7.5 certinho, um pouquinho mais, né, 7.6 na verdade, porque o pino é 7.5, eu abri ele um pouquinho mais, 7.6, e por fora ele já tinha 10 milímetros, então ele entrou certinho aqui nesse olhar. Ele entrou certinho aqui nesse olhar e eu voltei ele ser original, com uma bucha de latão, tá? É um trabalho meticuloso, trabalho bem... Não tive a certeza se ia dar certo, tenho que ser sincero, é tudo, como eu sempre falo, tudo é experiência, né? Se dá certo, a gente mostra, se não dá, a gente mostra também. Graças a Deus, tudo até hoje deu certo. Então você coloca, aí eu coloquei uma bucha de latão aqui, com 10 milímetros por fora e 7.6 interno. Coloquei lá, entrou um pouquinho forçado, porque o eixinho, ele é assim. E aqui ele tem um cortezinho onde entra a travinha. Tem uma travinha que parece uma ferradura, praticamente, desse tipo aqui, ó. Ela entra aqui, tá? E a haste, ela trabalha nesse espaço. Então, aqui em cima ele tende a ser um pouquinho maior, tá? Essa cabecinha aqui ele tende a ser um pouquinho maior para a trava não sair. Então ele entrou certinho aqui, ó. Ficou justinho. Eu testei com a mão, não ficou agarrando, não ficou nada. Testei o olhalzinho, ele ficou perfeito. Passei um lubrificantezinho nele aqui para ele entrar, né? Ficou legalzinho. Então agora, esse vídeo que vocês estão vendo, que vocês viram no começo, é eu testando a resposta desse olhar. E vocês acompanharam aí para ver o turbo subindo certinho. Eu já não tenho mais aquele lag de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, né? Então eu encho a turbina, ela vai perfeita agora. Ela não, antes ela ia, parava aqui nos 3, depois dava um tiro. Agora ela enche constante, tá? E eu descobri, bom, então fica a dica, o olhar. Por que que o olhar fica dando problema? Carbonização da variável, tá? Quando a variável começa a carbonizar, ela fica difícil de fazer a comutação. A solenoide, ela fica empurrando. E esse tic-tac que fica batendo e voltando, ela vai cedendo o metal. Então o metal começa a dilatar. Então ele começa a ovalizar. Tá? Então fica atento. Mais uma dica aí também que eu estou dando para vocês. Tá? Quando você for limpar a variável, dá uma olhadinha nesse olhalzinho. Se ele ainda está perfeito, redondinho, né? Ou se ele já está ovalizado. Se ele tiver ovalizado, talvez compense colocar uma buchinha aí, ou tentar achar um, né? É que ele é rosca contrária, tá? Ele é rosca anti-horária, certo? Eu até pensei em fazer um com parafuso, mas ele é rosca anti-horária. Aí tem que mandar fazer no torno, sob medida. Que aí você vai ter um ajuste bem melhor da turbina, um ajuste 100%. Beleza? Segue nós. Valeu!